Parenthood. Entre 2010 e 2015, a NBC produziu 6 temporadas dessa série, que foi baseada no filme O Tiro que Não Saiu pela Culatra, título original do filme, Parenthood. Levemente baseada naquele filme, tá? Mas é mantido aqui a premissa de uma grande família que lida com questões variadas nas relações entre pais e filhos. Parenthood significa paternidade, mas não se presa a gênero, né? Porque às vezes a gente fala paternidade, a gente só pensa no pai, no homem, e maternidade, mãe e mulher. Mas parent é uma palavra genérica em inglês, então basta você ser pai ou mãe, você tem uma relação de parenthood com seu filho ou filha. E aí encaixa bem, porque abrange todas essas várias relações da família Braverman. E você tem muitos conflitos entre os vários membros dessa família. Conflitos que vão desde o Adam e a Christina descobrindo que seu filho tem Asperger, ou seja, ele tá dentro do espectro do autismo. Você tem a Sarah, que tá lidando com um recente divórcio e tá tendo que voltar pra casa dos pais para poder tentar reerguer a vida e trazendo os 2 filhos adolescentes com ela. E o ex-marido dependente de drogas, esses adolescentes estão meio revoltados, não estão lidando bem com a coisa. E você tem o Crosby, que é um bom vivant, boêmio, gosta da vida boa e descobre que tem um filho, ele não sabia que ele tinha esse filho. O menino já tem 5 anos de idade. É muito tema diferente aqui, eu nem falei tudo que é conflito que apresenta nessa série, mas ela consegue lidar com tudo isso sem nunca ficar melodramática demais. E ao longo das 6 temporadas, não são raros os momentos que você se pega chorando com algum deles. E isso é graças a esse tom acertado de nunca passar do limite do melodrama, mas também é graças a esse ótimo time de atores que consegue fazer a coisa ser muito genuína, muito humana. Você tem alguns arcos narrativos durante a série que são especialmente memoráveis, como o da própria Amber. Ela tá confusa, ela tá perdida, ela teve seu mundo virado de cabeça para baixo, e isso levou ela a cometer enormes erros. Mas com a interpretação da Mae Whitman aqui, você tem na verdade um ser humano cheio de camadas sofridas, camadas que trazem um misto de melancolia e esperança. E o Crosby também descobre que tem um filho, ele mergulha nesse papel de pai, mas ele não tem a menor ideia do que fazer. E além de não ter a menor ideia do que fazer, esse novo papel dele vai de contra o estilo de vida que ele levava. E é uma adaptação que é sim difícil, mas nunca é preguiçosa, nunca com má vontade. A conexão que ele constrói com o filho é sincera desde o início, e assim como várias outras aqui nessa série, é de encher o coração. É notável também como o time de roteiristas dessa série soube evitar clichês pra gerar drama em excesso. Tipo, você tem pessoas ficando seriamente doentes, você tem acidentes acontecendo, mas eles nunca caem na armadilha de fazer a coisa ficar pesada demais, ou dramática demais, ou piegas demais. Pelo contrário, foi uma obra que sabia ser ousada ao abordar situações que faziam as emoções dos seus personagens virem à tona. E claro, não é perfeita, teve facilidades narrativas imensas aqui. Por exemplo, já se passa no mundo moderno, todo mundo tem celular, mas praticamente ninguém liga ou manda uma mensagem de texto. A pessoa tem que encontrar a outra pessoalmente, de surpresa, para que a conversa tenha e o conflito nasça ali entre os atores. E muitos desses diálogos nascem com uma coisa que é dita, que você fala, pô, mas isso podia estar num WhatsApp da vida, por que não mandou mensagem? Mas na hora que você começa a ficar incomodado com isso, os 2 atores em cena ali são tão bons, que você logo esquece disso, você tá envolto ali naquele conflito também, você tá torcendo pra um deles, ou torcendo pra eles fazerem as pazes, qualquer coisa. Os diálogos em si são sempre muito bem escritos, e os atores deixam sentimentos muito autênticos, então você se envolve muito fácil. Um outro problema da série é que tem alguns conflitos que são gerados mais pro final dela, lá nas últimas temporadas, que parecem um pouco forçados demais, porque fica muito dispar do que foi sendo desenvolvido com alguns personagens, os personagens envolvidos nesses conflitos, né, até ali. Por exemplo, no final da série você começa a ter brigas entre o casal Joel e Julia, que se você leva em consideração como eles lidavam com as coisas antes, não faz sentido, você não vê uma mudança acontecer com eles pra aquele tipo de situação gerar um desconforto entre eles. Ali pareceu realmente forçado. Sem contar que isso acontece direto nessa série. Tipo, tramas de peso, assim, se mudou a temporada, acabou, tipo, o problema tá resolvido magicamente. Por exemplo, na primeira temporada você tem um dos núcleos da família lá que tá com problema financeiro, e um esconde do outro, e aí a pessoa descobre e fica chateada, e aí a pessoa começa a tentar resolver isso, e acaba a temporada, muda pra outra, e ninguém mais toca nesse assunto. Não só ele tá resolvido, parece que ele nunca existiu. Então, é esquisito, mas eu tenho que dizer, são falhas muito pontuais. Não é nada que obscurece a sua experiência de viver tudo isso com eles. É verdadeiramente marcante como essa série consegue criar uma conexão entre seu público e cada um dos protagonistas, cada um dos membros da família Braverman. Então assistir essa série é você sempre compartilhar com eles momentos de alegrias, de tristezas, de alívios, de raiva, de angústia e de sempre muito, muito amor. Por mais que tenha gente brigando ali, você nunca duvida que um faria tudo pelo bem do outro. E narrativamente falando, se tem essas facilidades que eu mencionei antes, também tem momentos bastante interessantes. Por exemplo, você tem a maneira com que alguma discussão é ativada. Tipo, ativa alguma coisa a alguém pra pessoa dar uma cutucada em um, aí o outro devolve e aí começa uma discussão. E eu gosto porque fica vários ali, não fica 2 às vezes, fica a família inteira junta com os ânimos à flor da pele, e eles começam a bater boca, a discutir, e um fala por cima do outro. E gera o caos que a situação ali tá pedindo pra história. E isso tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Tem uma coisa ruim que é impossível você entender o que tá todo mundo falando. É impossível. Mesmo que
assistir, se tiver dublado em português, ou se você entende muito bem inglês e tá ouvindo o negócio, não dá pra entender o que todo mundo tá falando, e a legenda não tem como botar o que todo mundo tá falando, senão ocupa a tela. Mas tem um lado positivo de ser real, porque é assim que bate-boca né? Ninguém fica, fala um, depois fala o outro, todo mundo começa a falar por cima do outro, começa a gritar, não escuta direito. Mas isso é família. É uma série sobre paternidade, sobre os seus grandiosos aspectos, os numerosos aspectos, e sobre os seus enormes desafios. É sobre os valorosos momentos em que a gente ajuda algum familiar e a coisa dá certo. Aqueles momentos que fazem todos os esforços parecerem que valeram a pena. É sobre os momentos que moldam as crianças nos adultos que elas vão ser. É sobre as conversas que a gente tem ou queria ter tido ou queria ter com nossos pais, com nossos filhos. Essa série achou sua carga dramática nas interações entre familiares que definitivamente se amam, mas encontram diferenças difíceis de lidar no peso de suas idades e nas suas diferentes personalidades, ao mesmo tempo que nessas diferenças todos se encontram numa coisa só, numa coisa única entre eles, numa coisa que todos têm em comum, que é que todos só querem que o outro esteja bem, feliz e saudável. E eu preciso dedicar uma parte aqui pra falar do como essa série lida bem com temas sensíveis. Fala de mortalidade, de adoção, de divórcio, de autismo, e nada banalizado sendo apenas um estopim pra drama barato. São brilhantes exemplos do que essa obra tem de melhor, com diálogos e atuações cheios de honestidade, cheios de intimidade. Tudo acaba funcionando como elementos pra você enxergar uma janela pra ver as almas humanas envoltas ali, no conflito, gerando uma imersão, uma conexão e emoção. Parenthood é um drama familiar que foge do melodrama brega e do maniqueísmo simples, que consegue enriquecer momentos triviais onde familiares interagem, entendendo que é nas rotinas dos lares que as pessoas agem como elas realmente são, e a gente pode conhecer elas de verdade ali. Com um episódio final belíssimo que amarra todas as pontas soltas, com um lindo laço que abraça seu coração. Tem vários momentos especiais que ativam uma cachoeira de lágrimas que você simplesmente não vai conseguir evitar. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Já viram Parenthood? Gosto de assistir séries de dramas? Qual você recomenda? Comenta ali, curte aí pra continuar do Passos Nerds e não deixem de se inscrever aqui.